Enquanto vocês vão chegando aí, oi Gabriela, paz do Senhor, boa tarde. Vão convidando os amigos, vão convidando aí os parentes para estar ouvindo sobre essa live. Gente, é muito importante as informações que nós vamos estar passando aqui. Estou ajeitando aqui, gente, para ficar melhor o ângulo aqui, né? Porque já viu, né? Pessoas que é meia, não inteira, perfeccionista. Passa o tempo todo. Você tá melhor que eu. Aí. Mas mesmo assim, esse espaço aqui, ó, a gente pode melhorar na próxima. Tá bom, hein? Já ajudou bastante. Vamos lá, pessoal. Vamos entrando aí. Vamos falar hoje sobre burnout, sobre mais essa demanda aí que pode influenciar, né, do ser humano ter depressão e ansiedade. E aí a gente falando de Setembro Amarelo, a gente vem lembrar, né, quantas pessoas aí estão, né, com depressão, com ansiedade, com burnout e infelizmente aí estão pensando em se machucar e infelizmente muitos estão se machucando, né? Então, quanto mais a gente falar sobre esse assunto, lembrando que Setembro Amarelo é o ano inteiro, não é apenas em setembro, né? Mas vamos conversar bastante esse mês. Quem tiver aí sugestão também sobre o assunto, manda pra gente. Vamos lá, meu povo. Eu tô aqui convidando nossos amigos. Enquanto isso, vocês convidam também, gente. Como que eu faço aí? Aqui? Na setinha aí. Aí você vai convidando seus amigos aí também. Convidar os amigos, porque é um assunto muito importante, gente. Um assunto que muitas pessoas ainda não sabem. Às vezes está doente, está com estafa e não sabe o que está acontecendo. E hoje nós vamos falar sobre isso. É verdade. Enquanto a gente vai ouvindo aqui um louvor aqui animado, para nos animar nessa tarde. A maioria das pessoas não fazem ideia do que é burnout. Não. Eles sabem o que é cansaço. Burnout não. É isso daí, gente. É uma síndrome que hoje já é considerada doença do trabalho. Exatamente. Então, enquanto o pessoal ainda não chega, vamos fazer uma oração, Pri? Vamos, bora. Pai querido, nós te louvamos por estarmos aqui mais essa tarde, para poder trazer conhecimentos a todos que vão estar assistindo essa live, ao vivo e aqueles que vão assistir depois. Que o Senhor possa nos capacitar, nos direcionar, nos abençoar neste momento, Pai. Nós pedimos a Tua presença e que todos sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Amém. Opa, pessoalzinho entrando aqui, acabou de entrar aí, João Carlos e... Consegue ler ali? Reliena Barbosa, é isso? Não enxergo, gente. Com óculos desse tamanho na cara eu não enxergo. Também é uma letrinha tão pequenininha, né? Tem que aumentar depois aí. Boa tarde. Tudo bem, minha linda? Minha linda, oh meu Deus, é mulher? Gente, não dá pra enxergar. Boa tarde, pessoa de Deus. Não sei, não dá pra enxergar aqui, gente. Eu acho que tem uma fotinha de um homem. É, né? Parece isso. Eu já sou uma negação. Voltando a repetir para quem está entrando agora, falaremos hoje sobre burnout, né? Sobre estarmos com aquela síndrome do cansaço, síndrome como que a pastora acabou de falar aí, do emprego? Doença do trabalho. Doença do trabalho. Burnout faz parte aí do CID, né? É uma estafa que nós podemos ter aí por conta do excesso de trabalho. E ela literalmente deixa a pessoa doente mesmo, tá? E é um dos motivos de muitas pessoas estarem entrando em depressão por conta do burnout, né? Associado ao transtorno de ansiedade e, infelizmente, muitos vindo aí, né, a tentar se machucar. A gente falando aí sobre Setembro Amarelo, mais uma vez repetindo, né? Então uma coisa vai puxando a outra. Então a gente tem que se cuidar, tem que cuidar do próximo, tem que propagar esse assunto. Mais uma vez, eu acabei de falar que Setembro Amarelo não é só em setembro. Setembro Amarelo é o ano inteiro.
um ano inteiro cuidando de pessoas, cuidando de nós mesmos, né? Então, vamos continuar abordando esse assunto aí o mês inteiro de setembro. Se você tiver sugestão, mande para nós, né, que nós estaremos aqui pronto para atender e sanar suas dúvidas. Ali, agora eu tô reconhecendo, é o Elienay que nos ajudou na igreja. Tá. Paz do Senhor, Elienay. Deus te abençoe. Desculpa aí, Elienay, é que a letra é muito pequenininha, eu não tô enxergando. Nem a foto eu consigo identificar. Mas o importante é a sua presença. Deus abençoe. E aí, eu estou aqui nessa tarde com a pastora Andréia, que vai estar se apresentando agora. Depois eu me apresento. Bom, para quem não me conhece, eu sou a pastora Andréia, psicanalista clínica, sexóloga, também fazendo especialização de infanto-juvenil, traumas, transtornos de personalidade, sou terapeuta cristã e estamos aqui para estar trazendo essas informações para vocês, né? Sou casada com o pastor Elcio, nós estamos ali servindo no Novo Horizonte, aqui em São José dos Campos. Então, essa sou eu, a Andréia Rodrigues, psicanalista, terapeuta. Essa sou eu, é bom, gostei. Gente, para quem não me conhece ainda, né, eu sou Priscila Domingos. Amo o que faço, primeiro de tudo o que eu faço é estar com pessoas, dividir opiniões, dividir conhecimento. Para quem não sabe, eu também sou psicanalista cristã, sou doutora em psicologia cristã. E aí a gente já vem há um tempo ajudando pessoas, trabalhando. Eu também leciono, sou professora de formação de ciências da religião e de psicologia educacional, para formar pessoas, terapeutas, para cuidar de outras pessoas, e aí a gente converter isso em um ciclo bom e não mais esse ciclo ruim em que nós vivemos muitas vezes, né, de acordo com as demandas aí do dia a dia e traumas do passado e do presente, né? Então, estamos aí para isso, para a obra de Deus acima de tudo, né, pastora? Sim, com certeza. Está conosco também a Sabrina. Paz do Senhor, Sabrina. Deus te abençoe. Pai, Senhor. Nos ajude aí, compartilhe essa live, que nós estamos falando no tema hoje muito legal, muito importante, síndrome de burnout. Então, o que é síndrome de burnout, Priscila? Vamos falar para o pessoal que já está conosco aqui. Síndrome de burnout, o próprio nome aí a gente já dá a entender que é quando chega algo já no limite, né? Para ser considerado uma síndrome, né? Um transtorno, uma síndrome, não é um transtorno, mas é considerado uma síndrome. É quando a pessoa ela tá trabalhando tanto, né? Que ela tá numa estafa ali, num excesso de depressão, num excesso de ansiedade constante, muitas demandas no dia a dia, e ela literalmente fica doente por conta do excesso de trabalho. Ou seja, ela passa aí a ter várias inflamações no corpo, porque a imunidade baixa muito, ela tem uma ansiedade crônica, enxaqueca, né, uma enxaqueca constante, ela simplesmente pega assim ranço, né, que é uma palavra aí que é muito falada no momento, ela pega ranço do serviço, né, do emprego, do trabalho, a vida profissional dela, que antes muitas vezes era prazerosa, agora é algo aí que ela pega verdadeiro ranço e trauma, né? Se torna algo traumático. Quando que acontece geralmente a síndrome de burnout? Opa, desculpa. Não é só com excesso de trabalho, mas é o excesso de pressão em si. Patrão que pega muito no pé, né? Pessoa que trabalha demais e não vê assim, a situação financeira valer a pena. Falta de ferramentas para o trabalho, né? Uma periculosidade no trabalho, né? Um trabalho aí como que fala? Tem um nome correto aí, agora me fugiu da mente. Mas é quando a pessoa é exposta ao perigo no dia a dia, né? Insalubre, né? Um ambiente que é desconfortável, que abate a saúde dela, e isso pode levar à síndrome de burnout. Sim. Aqui eu estava fazendo uma pesquisa, Pri, e eu vi, né, que a ISMA, que é um instituto, né, que fizeram uma pesquisa, 30 milhões de trabalhadores brasileiros estão com burnout. Meu Deus. 30 milhões de brasileiros. E esse número pode até não assustar, mas é muito grande, gente, porque tem pessoas ainda que têm a doença e não foi aqui, né, computada, não sabe que tem essa doença. Então, assim, se você já está se sentindo aí estafado, né,
muito cansado, sem prazer de fazer aquilo que você gosta no seu trabalho, é um sinal de alerta, precisa estar procurando ajuda. Então aqui eu estava vendo também que o que acontece quando a pessoa começa a ter a síndrome de burnout. Ela pode estar tendo a redução da produtividade, aumento de custo, queda da reputação do negócio, perda de criatividade e inovação e muito mais. Então começa a acontecer o quê? Se a pessoa ela produzia bastante, começa a deixar de produzir. A pessoa ela dava lucro, começa a deixar de dar lucro. Então assim, são coisas que vão acontecendo nas empresas, no trabalho, aquele funcionário que começa a decair, né? É aquele funcionário exemplar, aquele funcionário que às vezes até o funcionário do mês, aí começa a cair a produção dele, né, Pri? Sim. É algo que é evidente, não é algo que ninguém imagina. Aquela pessoa, ela mostra sintomas. Então, tanto ela percebe que tem alguma coisa errada, quanto todo mundo em volta dela, inclusive a própria empresa que ela estiver trabalhando, vai perceber. Olha, o que está acontecendo? Você não está mais, né? Você está desanimada aqui no nosso ambiente de trabalho, né? Você não está mais tão feliz, a gente está percebendo que você não está rendendo muito, você já não está mais tão empolgado quanto antes, e assim por diante. Então, é algo clínico e evidente. Não tem como não perceber que uma pessoa está numa estafa, num esgotamento profissional ali. Sim. E aqui está dizendo também para que a gente possa estar imaginando, para compreender o impacto dessa síndrome. A cada 3 funcionários, 1 está em estado de esgotamento físico, emocional e mental, associado ao ambiente de trabalho. Então, olha como que é sério. A cada 3, 1 já está com esgotamento físico, mental e emocional. Daqui a pouco nós vamos falar sobre as profissões que mais, infelizmente, né, estão sendo aí associadas ao burnout, mas estão sendo abatidas, e não só profissões também. Mas daqui a pouco. Agora eu vou deixar a pastora falar um pouquinho mais aí. Bom, como a Priscila estava falando, ela já começou a falar aqui as principais características da síndrome. Então eu vou falar algumas aqui, porque quanto mais nós falamos, mais vocês vão aprendendo, decorando e vão se identificando caso sentir um desses sintomas. Qual seria? Primeiramente, né, você precisa conhecer a característica da síndrome para você saber se você está ou não com essa síndrome. Então vamos lá, fadiga, tá bom? Sentimento de ineficácia, falta de realização, você faz, parece que nada tá bom, não tá do jeito que você gosta. Problemas gastrointestinais, olha só, mexe até com o nosso estômago, com o nosso intestino. Pressão alta, a pessoa que não tinha pressão alta começa a ter pressão alta. Função imunológica deficiente, dores de cabeça recorrente. Tava falando pra Priscila aqui, eu tô com sintomas aqui que já tô meio preocupada, gente. Porque, ó, dor de cabeça, canseira, estafa. Então, insônia também é uma das características. Então, eu tô com insônia todos esses dias, viu, Priscila? Que forte, gente. Jesus. Problemas de concentração. Gente, eu tô me vendo nessas características aqui. Olha só como que é importante, é sério essa síndrome. Perda de memória, meu Deus. Humor deprimido, perda de memória. Não lembro, como assim? Esqueci. Sentimento de inutilidade, perda de interesse ou prazer, até mesmo sexual, tá bom? Irritabilidade, sentimentos de desesperanças. Então, assim, várias características. Aqui são algumas, mas tem mais ainda. Mas as mais como acentuadas? Acentuadas, que são mais vistas, né? São essas características que a gente falou aqui nessa tarde. Então, assim, e essa síndrome, ela vai afetar o profissional tanto no físico como mentalmente. Tanto fisicamente, tanto mentalmente. Então, assim, por isso que é muito perigoso. É a mesma coisa que, vamos dizer aí, a depressão, a ansiedade é sério quanto igual.
é pesado. É como a gente tem falado desde o começo da live, né? Não é só uma síndrome de burnout, que já não é pouca coisa para dizer só, né? Mas é o que vem após essa síndrome de burnout. Vem aí, geralmente sempre vem acompanhada com uma ansiedade, uma depressão, principalmente quando muitas vezes a pessoa já percebe que ela está nesse estado, e os outros também. Quando ela percebe, quando ela é diagnosticada, quando ela decide se cuidar, geralmente já está em um estado bem avançado para ela chegar ao ponto de se afastar do trabalho, tomar medicamento, coisa do tipo. Então, percebe que é ladeira abaixo, né? A gente, né, fica numa setor de ansiedade também recorrente, a depressão e, infelizmente, uma das causas também que levam as pessoas a tentarem contra a própria vida, né? Que é, né, não pretendemos não usar muito a palavrinha aqui, né? Mas vocês sabem que Setembro Amarelo que tem, né? Qual é o trabalho que é feito no Setembro Amarelo. Então, é uma das causas que podem levar a pessoa a chegar numa situação tão drástica como essa, né? E, inclusive, nos Estados Unidos não, no Japão, existe um bosque muito famoso, não tenho certeza, tá? Porque além da pronúncia ser difícil, já faz tempo que quando a gente, né, entra nesse mundo, faz faculdade e tal, muitos estudos, a gente tem que se aprofundar muito. Então tem coisa que a gente mantém e tem coisa que tá ali, mas que você tem mais dificuldade de acessar, né? Mas enfim, mas se não me engano, é um bosque chamado Akiyohara, alguma coisa do tipo. Você pode pesquisar depois na internet, você que está nos vendo aí. Esse bosque, ele é conhecido, tá? Exatamente porque muitas pessoas vão lá com essa finalidade, para estarem tirando, né, sua própria vida. Porém, não é só pessoas num contexto geral, mas principalmente executivos. É muito comum encontrar pessoas enforcadas na árvore de terno e gravata. Meu Deus. Uma coisa horrível, sabe? Então, é um lugar famoso, é um lugar, lógico, né? Deve ser muito sinistro esse lugar, né? Já é uma das questões, por ele ser sinistro, que ele já atrai essas pessoas até lá. Existem muitas histórias aí desse lugar que dizem que foi feito um filme, se não me engano, na década de 60, que esse filme falava sobre se machucar nesse lugar. Existe uma história de um casal de amantes que se machucou, tirou sua própria vida nesse lugar. Também existe uma história de que na Segunda Guerra Mundial eles levavam idosos e abandonavam lá para que esses idosos ficassem ali à míngua e acabassem falecendo ali. Então é um lugar já pesado. Imagine, né, a questão espiritual daquele lugar, daquele ambiente. E ali não só pessoas comuns, vamos dizer assim, no dia a dia, mas principalmente empresários. Então você imagina, Japão, né, com a segunda maior potência do mundo financeira, né, a segunda maior potência financeira do mundo. E lá é um dos principais lugares do mundo também, onde as pessoas tiram para se machucar. Nos Estados Unidos também tem a ponte do Rio Gates, se não me engano, que também é famosa por isso, né? É considerado o lugar onde mais procuram para poder fazer esse tipo de coisa. E também né? Aí já é pior ainda, porque é o lugar de maior potência mundial financeira. Ou seja, não é só questão financeira que faz as pessoas chegarem a esse ponto. Não é só isso, que a gente sempre pensa que é isso, não é? Existem muitas questões mal resolvidas dentro de nós. Financeira é uma, talvez, possíveis das. Mas dinheiro não é tudo, às vezes nem é nada, né? Então, olha pra gente ver. Então, não é a fome, né? Muitas vezes não é a peste, apesar de que quando a Covid veio para qualquer lugar, né? Mas são lugares onde as pessoas são bem cuidadas e mesmo assim a pessoa entra num estado desse de burnout, de depressão e acaba aí entendendo que não tem mais solução, infelizmente. Nós temos aqui um exemplo de profissionais. Eu quero citar uma aqui, que ela é até conhecida de todos, né? E a jornalista Isa Camargo, ela trabalhava na Rede Globo. E durante a apresentação da previsão do tempo, ela esqueceu o nome da capital do seu próprio estado. Então, ela já estava com a síndrome, não sabia. E aqui tem um relato, né, que ela era tão estafa, tão estresse, tanta canseira, que ela acabou esquecendo até mesmo o nome da capital do seu próprio estado. Então, como nós estávamos dizendo aqui, né, a perda de memória, né? Começamos a ter a perda de memória. Às vezes fala assim, nossa, eu tô tão esquecida, né, não tô lembrando.
e não, às vezes a pessoa acha que é uma falta de vitamina, alguma coisa assim, e às vezes é a síndrome de burnout. Então, assim, é um alerta, né, gente? Um alerta, esses sintomas que nós passamos aqui para vocês. Então, começou a sentir, começa a relacionar, tem mais de 3 sintomas, mais de 4 sintomas, procura, então, ajuda. Procura ajuda. Não é feio procurar ajuda. É muito melhor você procurar ajuda do que chegar numa situação que nem você mesmo se aguenta mais. Verdade. E na verdade, quando chega uma pessoa, ela está em estado de burnout, é porque ela já está ali num estresse, né, crônico. Então, aquele estresse crônico do dia a dia, aquilo ali vai alterando toda a parte química do corpo dela. Então, por isso a perda de memória, por isso a imunidade baixa. Então, assim, não quer dizer que é só, igual a pastora falou, não é só uma questão de vitaminas, né? Não é só uma questão de química do corpo dela, porque o psicológico, ele atua muito presente nisso. Então, eu não estou bem, mas eu tenho que ir trabalhar. Então, esse ter, né? A minha família depende de mim, isso aí já vai piorando ainda mais a situação, não tem para onde correr, né? Ainda mais o nosso país, graças a Deus, é um país abençoado, apesar de muitas coisas. Mas no dia de hoje, qualquer lugar, as coisas são muito caras, o custo de vida é muito alto. Então, as pessoas não têm a opção de não quero trabalhar, não vou trabalhar, né? A gente não pode se dar esse luxo, né? Então, é algo que infelizmente tem aí acarretado sobre muitas pessoas, muitas vidas. E enquanto a gente não falar sério sobre saúde mental, né? Existem novas leis aí agora sobre a saúde mental nas empresas, leis que estão pegando mais pesados, né? Leis que estão impondo aí que a saúde que as empresas tratem melhor seus funcionários, tragam esse assunto, né? Só que a gente sabe que não são só as empresas, a gente também tem que ter aí, o próprio governo, ele tem que oferecer um apoio maior em questão de saúde. Como a gente falou desde o começo, Setembro Amarelo não é só em setembro, então não adianta também, né, o governo, aí não vamos entrar em questões políticas, eu falo no governo como um todo, mas aí não adianta também o governo fazer campanha bonitinha e tal, tá só no setembro, e o resto do ano? Vamos falar de saúde mental o resto do ano, Sim. Né? O SUS é um caos, então o que mais tem, tá, é pessoas da área da saúde, e não estou falando necessariamente da área privada, estou falando, né, da saúde pública mesmo, que é muito mais caótica, pessoas que estão entrando em burnout, em transtorno de ansiedade, depressão, enfim, e tem aí acontecido tantas, com o perdão da palavra, mas tantas desgraças, né? Então o governo, ele também tem que implementar novas leis, novas regras, novas atitudes, as igrejas, então as escolas, nós temos que levar mais a sério. Nós somos pessoas, nós não somos super-homens, né? Então nós temos que entender, levar um pouco mais a sério isso. A vida é muito mais frágil do que a gente imagina, né? E nós não somos super mulheres também, né, gente? Sim. Aqui falando no caso da jornalista Isa, ela ficou afastada, né, por causa da síndrome. E assim, foi um dos casos super famosos quando aconteceu. Ela ficou afastada e quando ela voltou, ela foi demitida por causa que ela precisou ficar afastada, né? E foi demitida. Então, assim, hoje ela resolveu dedicar a sua vida para chamar a atenção das pessoas que tá para alertar as empresas e os funcionários do perigo da síndrome. Então, hoje, eu até estava vendo um podcast dela ontem, depois que eu fui ver que é a mesma pessoa, ela falando sobre a síndrome. Nossa. Então, assim, além de tudo, agora já está sendo considerada doença do trabalho. Antigamente tinha LER, né, aquela doença, túnel do carpo, de movimentos repetitivos. Aí o que aconteceu? As pessoas, os empresários começaram a contratar fisioterapeutas para fazer alongamento, exercício antes do trabalho, para que não tivesse tanto afastamento de funcionários como estava tendo. Até que chegou um ponto e começaram a mudar as cadeiras, colocar cadeira própria para o trabalho, né? Então, assim, começaram a melhorar naquelas almofadinhas de colocar a mão. Tudo para quê? Para que o funcionário não tivesse a doença e tivesse que se afastar. Então, assim, foi uma coisa que depois começou a ser normal nas empresas e é considerada como doença do trabalho. Agora, a síndrome de burnout, ela é nova, mas já está sendo considerada doença do trabalho. Então, assim, o que nós podemos fazer para evitar? Então, esses sinais de alerta primeiramente, né, Pri?
que a gente pode estar fazendo para evitar essa síndrome? Você tem alguma dicas aí para estar passando? Olha, eu só vou fazer uma ressalva aqui. Síndrome de burnout, ela não está restrita apenas a jornada de trabalho. Apesar dela ser considerada aí uma, né, doença do trabalho e tal, ela não está restrita apenas, tá, ao trabalho. Ela também está restrita a ministérios, tá? Por exemplo, pastores, é muito comum pastores estarem em estafas, esgotados, né? E também, principalmente, né, ela também está relacionada ao TEA, ao transtorno do espectro autista. Até para quem não sabe, quem está dentro do transtorno, ele pode ter 3 tipos de crise, né? E dentre essas 3 crises, a mais constante, principalmente em autistas adultos e autistas aí que as pessoas falam leve, mas que não tem leve porcaria nenhuma, né? O autismo nível 1, a síndrome de burnout é a mais constante, né? Para quem não sabe, eu estou dentro do espectro, já tive burnout tanto pelo espectro quanto por trabalho. Então, assim, a gente tem que colocar no paralelo, entender qual que a pessoa está tendo ali. Obviamente, se ela estiver dentro do espectro, já vai pesar mais para esse lado. Mas a do trabalho também é existente. Então, de acordo com o que ela está vivendo, ela tem que peneirar. Por exemplo, quando eu tive o burnout por trabalho, era uma coisa horrível, porque uma das coisas também que o burnout ele afeta diretamente é a função executiva, tá, gente? Por exemplo, vou citar um exemplo. Eu chegava ao ponto de levantar de manhã para ir trabalhar e ir até o ponto de ônibus. Quando eu chegava no ponto de ônibus, eu pensava, meu Deus do céu, como que eu cheguei até aqui? Eu não lembrava, eu não fazia ideia de como que eu tinha chegado até o ponto de ônibus. Ia subir no ônibus e esquecia de como que é que subia no ônibus. Olha que coisa horrível, Sim. Uma coisa tão banal, né? Daí eu ficava observando as pessoas de como se subia no ônibus, como que as pessoas passavam o crachá, como que as pessoas pagavam a condução, né? Aí eu fui observando aquilo e falei, não, tem alguma coisa errada. É lógico, eu já tinha tido crises de burnout, síndrome de burnout pelo TEA, mas foram situações diferentes, sintomas diferentes, inclusive. Aí eu comecei a perceber que tinha alguma coisa de errado, né? Aí, no meu caso, não teve solução. No meu caso, eu tive que sair do trabalho. Eu não deu por quê? Porque a pressão era muito intensa. Você vai falar o quê pro seu patrão? Você vai chegar lá e vai ser, ô patrão, pega mais leve aí comigo? Não tem como. Então, assim, a deixa que eu deixo, né, a dica que eu dou para as pessoas é que independente da situação financeira, não adianta você ter, muitas vezes, sei lá, dinheiro para comprar uma determinada coisa, mas você não ter saúde para consumir isso. Então, não que adianta você ter um iPhone, mas você não ter, né, saúde para usar o iPhone? Sim. Então, nada adianta. Então, se você tem condições, olha só, porque a gente não pode, cada um tem a sua realidade, mas se você tem condições, né, de trocar de emprego, de dar um tempo, de espairecer, né, então é uma opção viável. Porém, Priscila, eu não tenho opção, eu tenho que trabalhar, eu mantenho minha família, etc, etc. Gente, existe coisas de graça que a gente pode fazer, tá? Eu trabalho muito, tá? Vai ler um livro nas horas vagas, não fica só no celular, melhora a sua alimentação, vai fazer uma atividade física, tudo isso daí, além de preventivo, ainda são válvulas de escape que o seu cérebro vai estar tendo para você relaxar, para você não estourar de vez. Eu tenho muita pressão no emprego, então eu vou levar essa pressão para minha casa? Não dá, né? Então, quando estiver em casa, tá, a louça vai continuar lá te esperando. Se eu não lavar, ninguém vai lavar. Beleza, tudo bem. Mas cada coisa no seu devido lugar. Chegou, toma um banho, põe os pés pra cima, vai relaxar um pouquinho. A vida não é só fazer, a vida também é descansar. Vamos lembrar de Marta e Maria, né? A vida não é só ação, a vida também é ficar um pouquinho inerte de vez em quando, pra se priorizar, pra poder se cuidar também. Senão, a gente não é máquina, nem máquina aguenta. As máquinas direto tem que parar pra manutenção, né? Então, Sim. a gente também não aguenta, isso é óbvio, né? Então, assim, além de trabalhar, temos que ter momentos de lazeres também, né, Pri? Exatamente. Sair com a família, tomar um sorvete, ir para uma área que tem natureza, que você pode sentar ali, refletir, sentir o vento. É necessário. Até Deus descansou. Exatamente. Ele não precisava, ele fez para nos dar exemplo. Então, siga o exemplo. No 7º dia, ele descansou. Então, ele nos deu o exemplo que nós também precisamos descansar, tirar férias. Tem pessoas que não tiram férias, Priscila. Isso, assim, é muito sério. Por quê? A pessoa está com a vida, às vezes, economicamente precisando mais,
daquele salário e resolve vender as férias e não descansa. Então é 1 ano para ter férias. Chegou naquele 1 ano, ela vende as férias dela e continua trabalhando para poder ter um pouco mais de renda. Então é onde também que, olha o perigo aí, pelo menos 15 dias de férias é importante ter. Sair, viajar, estar com a família, desligar um pouco o celular, né, Pri? Sim. As pessoas às vezes saem do trabalho, mas vai para casa e mesmo assim continuam trabalhando em casa. Então estipulam o horário de trabalho. Trabalha em casa, estipulam o horário em casa. Ou então assim, descansa de 1 em 1 hora, levanta, toma uma água, respira um pouco, desparece um pouquinho a cabeça, volta, mas estipula um horário. Não começa a trabalhar às 7 da manhã e até meia-noite todos os dias. Não tem corpo que aguenta, né? Nós não somos máquina, né? Como foi já dito. E mexer no celular não é descanso, tá, gente? Pelo contrário. Então, eu não quero fazer nada agora eu vou descansar. E fica lá, tec. Você não tá descansando, tá? Isso é uma ilusão. É o que eu falei. Quer descansar? Vai ler um livro, vai tomar um banho, igual a pastora falou, né? Vai tomar um ar, vai para um parque, para uma praça, vai passear com o cachorro, passear com a família. Mexer no celular não é descanso, sabe? A minha vontade é que todo mundo entendesse isso, sabe? Meu sonho de um dia as pessoas entenderem que coisas que parecem bobas, elas agem diretamente na química do nosso corpo. E mexeu na química do seu corpo, mexeu em tudo, gente, até no seu espiritual. Sim. Tá? Então isso não é descanso. Certo? Eu tenho que fazer tudo em casa, como eu falei, a louça não vai fugir, a louça continua lá. Chegou, põe o pé pra cima, faz um escalda-pés, uma aguinha morninha ali com salzinho, põe o pezinho lá para poder descansar. Isso é vida. Por que antigamente não tinha tanto síndrome de burnout? Porque as pessoas sabiam descansar, as pessoas dormiam no horário de dormir, as pessoas comiam no horário de comer. Hoje faz tudo errado. O tempo todo. Então hoje, não é que hoje tem mais autista, não é que hoje tem mais pessoas com qualquer tipo de depressão, é que hoje as pessoas não se cuidam tanto quanto antigamente. Então as coisas vêm mais intensas. Acho que na época de Jesus não tinha ninguém com depressão? Claro que tinha. Né? Elias, né? Foi um, né? Exatamente. Na época não, antes de Jesus, né? Elias. Na época de Jesus, vamos pensar aqui. Quem mais? Quem mais? Peraí. Internet tá lenta aqui, peraí. Nossa, o profeta chorão, Jeremias, tem um livro, Lamentações de Jeremias. Então no Velho Testamento ainda, No Velho né? Testamento, Vamos lembrar mais quem aqui. Não me impressiona. Olha o burnout. A pressão já era burnout. Agora eu não lembro mais. Mas tem, gente. Tem. Vamos caçar que tem. Tá vendo? A nossa memória, ó a memória, é sinais. A gente tá trabalhando demais. Estamos trabalhando demais. Mas é necessário, né? Aqui eu tava lendo também que é melhor prevenir do que remediar, como diziam nossas avós, né? As vovó. Então sempre prevenir é melhor do que remediar. Então vamos prevenir. Prevenindo, você reduz gasto na sua empresa, reduz gasto no seu trabalho, né? Despesa com afastamento. Como que está? O que é isso aqui? Turnorvés? O que é isso? Turnorvés? Uma palavra que nem eu sei, gente. Agora de cabeça eu não lembro, não. É muita coisa, gente. Vocês têm noção como que é a cabeça que a gente faz uma colinha aqui, né? Só que eu nem procurei saber o que é. Turnovers. A gente até deve saber, só como o termo tá em inglês, às vezes a gente não lembra. Treinamento de novos profissionais. Ao vivo é assim, gente. Ao vivo é assim. Treinamento de novos profissionais e mais. Então, o empregador, ele vai reduzir custos, né? Prevenindo. Como que a gente pode estar prevenindo? Vendo os sinais, as características, né? Fazendo um termômetro no trabalho. Então, colocar lá alguns alertas, se é uma empresa grande, coloca uns alertas lá, coloca dicas, né, de relaxamento. Também tem empresas que na hora do almoço, eu já trabalhei em uma empresa muito famosa, multinacional. Amei trabalhar naquela empresa porque quando saiu a questão de LER, túnel do carpo, tendinite, essas coisas, elas já contrataram fisioterapeuta para fazer exercício de manhã. E olha que legal, na hora do almoço tinha televisão, tinha uma mesa de sinuca, acho que tinha mesa de pimbolim. Nós tinha aquele tempo para almoçar e fazer uma dessas coisas também. Para quê? Para desaparecer, para
esquecer um pouquinho a produção, que eu trabalhava na produção, ou então em outros setores. Tem empresa que tem poltronas, tem empresa que tem telas grandes lá, para na hora do intervalo a pessoa descansar nesse momento. E isso é muito bom. Que bom que se todas as empresas fizessem isso, né, Pri? Sim. Ter esse momento, o momento do café. Tem que ter aquele momentinho, aqueles minutos do café, toma um café, come alguma coisa, volta, o momento do almoço, o momento lá no almoço, esse lazer que tem lá nessas empresas. Lá em Dayatuba também, eu passava em frente de uma, eu não sei se é IP, não me lembro se é IP. Ah, tô falando o nome da empresa aqui, né? Nem falei o nome da minha. Cuidado com o processo. Espero que você fale bem, não. Não, é bem. Eu passava de noite e era aberto e a gente via lá vários funcionários brincando na mesinha de pimbolim, televisão ligada e sinuca até mesmo lá brincando. Então eu passava assim, eu via e falava, que legal, né? A empresa pensa na saúde mental do funcionário. Isso é muito bom, muito legal. Que bom que todas as empresas fizessem isso. Para quê? Tá evitando do funcionário ter uma síndrome de burnout. Você falou de coisas simples, né? Sim. Você não falou de coisas, né, assim, surreais e tal. Só vamos fazer uma ressalva, tá? A gente falou agora há pouco do Japão, né? O Japão, ele tem muito costume, tem essa cultura de tirar uma soneca depois do almoço, tirar as próprias escolas lá, as crianças elas têm um momento para dormir na escola. As cadeiras deles são adaptadas, sabe? Eles dobram assim para trás e descansa, dorme. E nas empresas tem muito disso. Tem aquela ginástica laboral, né? Então, inclusive, a cultura da ginástica laboral veio do próprio Japão. Então, existe sim, mas a gente percebe que não existe a ausência. Existe sim. Por quê? Porque também não adianta eu dar um descanso para o funcionário, mas causar uma pressão na mente dele, né? Na cabeça dele. Outra coisa que pesa também é a questão financeira. Às vezes, o funcionário ele trabalha tanto, mas ele não vê dinheiro. É igual quando a gente fala de professor, né? Ele não vê. Então ele não tem tempo para nada, né? Eu vou até citar aqui o caso de uma paciente minha, por exemplo, na empresa onde ela trabalha é uma empresa boa, porém, né? Eu não vou entrar em detalhes o que eles fazem, obviamente, para não expor a paciente, né? Para ela mesmo não saber que eu tô falando dela, né? Mas o trabalho que eles fazem, se for aprovado, eles recebem. Se não for, eles não recebem. Nossa, olha que pressão psicológica, Isso é né? crime. Que Isso pressão é crime. psicológica. Então chegou o dia tal, vocês fizeram aqui, foi aprovado, beleza, vocês recebem. Não foi, então nós vamos mandar de volta, vai arrumar tudo. Quando voltar, vocês recebem. Gente, isso não existe. E eu tô falando de empresa com carteira assinada. Eu não estou falando, tá? De empresa que contrata um dia, no outro, não. Eu estou falando de carteira assinada. Tá? Isso é um absurdo. Então imagine a pressão que não fica na mente, na cabeça de um funcionário desse. Trabalha lá o dia inteiro sentado, cansado, chega em casa, tem que cuidar dos afazeres de casa e no dia que o boleto dele vence, ele não tem dinheiro para pagar porque a empresa, né, falou que não foi aprovado o que ele fez. Isso não existe. Você trabalhou. Chegou, o funcionário não tem nada a ver com o patrão, com a questão financeira do patrão. Chegou o dia de pagamento, né? Você deve lá nas Casas Bahia, você vai falar assim, Casas Bahia, espera aí mais um pouco, meu patrão não pagou ainda. Não existe isso. Não. Então, não tem quem não fique estressado trabalhando num ambiente deste porte. Inclusive, essa mesma paciente que eu tô falando, ela saiu de outro emprego por burnout. Olha aí. Que acontecia as mesmas coisas. E agora ela caiu em outra empresa que acontece, de certa forma algumas questões similares. Então, olha só, o tipo de peso que é colocado para um funcionário, principalmente com questões financeiras. Então, isso daí isso é desumano. Além de ser ilegal, ainda é desumano. Sim, gente, é muito sério. Nós estamos falando aqui praticamente mais de empresas no momento, né? Quais as profissões que mais adquirem a síndrome de burnout, Priscila? Eu separei para vocês aqui, tá? Alguns dados. Inclusive, eu tô deixando isso aqui disponível. Priscila, me interessei pelo assunto, quero saber mais e tal. Vou deixar todos esses dados aqui no meu site, tá? Se você entra lá no meu site, lá no Instituto Priscila Domingos, quando você navegar lá, você vai achar lá Setembro Amarelo. Você clica lá, tem para você baixar tudo direitinho, tá? Então tem todos esses dados lá. Quero falar sobre isso daí na igreja, não sei o que, tá tudo lá, tá bom? Mas enfim, existem
N profissões aí, mas eu só separei algumas pra gente ver os dados absurdos, tá? Então vamos lá. Estudos, vou ler algumas coisas aqui para vocês, tá? Estudos revisados indicam que pessoas com burnout grave têm risco significativamente maior de pensamentos SUIP, né? Frequentemente de 2 a 3 vezes maior do que outras pessoas, tá? Que não possuem burnout, tá? Então vamos lá. Vamos falar sobre professores, tá? Professor, carga de trabalho por causa da carga de trabalho e falta de reconhecimento, né? Então, cobrança, acúmulo de tarefa, pouco reconhecimento. Algumas pesquisas aí indicam que cerca de 25% a 74% dos professores apresentam sintomas de burnout em algum grau. Isso é muita coisa, né? Sintomas de depressão e ansiedade também. Então, um estudo encontrou que 34,7% dos professores relataram sintomas depressivos. Tá? Então, olha lá. Quais são as maiores reclamações? Turmas cheias, acho que é a pior de tudo, né? O que mais tem? Turmas cheias, indisciplina dos alunos, pressão por resultados, falta de recursos, baixos salários e jornadas extensas. Então vamos lembrar que quando a gente fala de disciplina, a gente não está falando apenas de falta de educação do aluno, mas a gente também está falando de falta de educação, de respeito dos pais para com os professores e também, dependendo, né, de escolas aí, principalmente escolas em periferias, né, não que isso fica regrado apenas nisso, né, mas infelizmente são áreas, né, de maior violência. A gente entende aí, a gente encontra professores que estão ameaçados tanto por pais quanto pelos alunos. Então existem coisas aí que vai até contra, né, de acordo com a integridade física ferindo a integridade física do professor. A gente sabe que no Covid piorou, mas isso aí já é real faz muito tempo, tá? Outra profissão, os enfermeiros, né, verdadeiros heróis aí, né, fora os bombeiros, né? Eu só separei alguns aqui. Então médico, enfermeiro, bombeiro, policial, tudo heróis que a gente tem que valorizar mais. Mas aqui vamos falar dos enfermeiros. Então é um trabalho que ele é descrito como fisicamente desgastante e emocionalmente intenso. Então, especula-se aí que de 18% a 63% dos enfermeiros, tá, dependendo aí do ambiente, geralmente é UTI, CTI, pronto-socorro, né, eles já apresentaram ou apresentam sintomas de burnout, tá? Que também vem associado com depressão e ansiedade. Quase as mesmas questões do professor, só que questões mais graves ainda. Então, jornada longa e sobrecarga de trabalho, plantão noturno, né? Falta de material e recurso, baixa remuneração, né? Tem que lidar com o sofrimento alheio de uma maneira intensa e muitas vezes se vê como uma pessoa impotente, né? Você tá vendo uma pessoa ali falecendo na sua frente, você tem limites pra gente poder ajudar, né? E também questão de muitas vezes do próprio paciente ser agressivo também, né? A pandemia também piorou, mas tudo isso daí já é algo real há muito tempo. Esse aqui eu vou falar por último. Também nós temos a questão da polícia, os policiais, né? Então aí... militares, né? Exatamente. Então, um estudo foi feito no Brasil algum tempo atrás e foi detectado aí que de 20% a 30% dos policiais têm depressão, tiveram diagnóstico de depressão. Só vou fazer uma ressalva aqui. Esses dessa pesquisa são aqueles que permitiram ser avaliados. Imagine aqueles grupos que não quiseram ou que não abriram, porque o policial ele tem muito que manter a postura. Né? Então, às vezes, ele não fala sobre a saúde mental dele. É um dos motivos que ele leva ele a ter, né, transtorno de ansiedade, depressão e até burnout. Ele se fecha, né? Então, isso daqui foram os que admitiram, tá? Entre 20% e 30% dos policiais. Violência cotidiana, injustiça institucional, ou seja, o policial prende, a injustiça vai lá e solta. Então, né? A dificuldade de conciliação, né? Não consegue conciliar a vida particular com a vida profissional. Muitos desses policiais têm que ficar trabalhando a paisana depois, porque o que ganha não é o suficiente, ainda tem isso. Então, trabalha na polícia e trabalha fora depois também, né? E muitas vezes também o estigma de dizer que se ele falar de emoções, ele vai parecer fraco, né? Agora é pior ainda, porque, olha, o risco de... né? SUI, né? É um risco mais elevado, né? Então, os policiais, eles têm de 2 a 3 vezes mais chances de cometerem isso, tá? Tem aqui, eu não tô achando aqui, mas eu não me lembro o número exato, mas existe uma pesquisa aqui que diz
que é muito mais fácil, o número é muito mais alto de policiais morrerem disso do que de causas naturais, de acidentes e de tiroteio, para você ter uma ideia. Então, olha como é grave grande, isso, né? Aí agora eu vou falar de um outro grupo que não é muito mencionado, eu acho que é um grupo muito invisível, sabe? Que aí já não entra mais uma questão profissional, mas entra uma questão de trabalho ministerial, né? Que são os pastores, né? Os líderes religiosos. Então existe aí muito uma exaustão emocional, um estresse, depressão, que estima-se que até a metade dos pastores já tenham aí considerado deixar o ministério por conta de sobrecarga. Então, jornadas muito extensas, muita pregação, muito aconselhamento, administração, visitas, pressão constante, principalmente da comunidade, né? A comunidade acha que pastor não pode pecar, pastor não pode errar, né? Se um pastor comete X pecado, ele deixou de ser pastor para a comunidade, né? E agora, se eu cometo, é errado, é feio, todo mundo fala, mas daqui a pouco as pessoas esquecem. Agora, pastor, ele fica estigmatizado com aquilo. Não pode faltar no culto, Isso. não pode sair com a família. Tirar férias, né? Não pode tirar férias. Você sabe o que aconteceu uma vez com a gente, né? Eu tô falando por experiência própria. Oi, Jéssica, Deus abençoe, um beijo. O que aconteceu com a gente foi o quê? Sempre a gente se reúne com os nossos... Desculpa que até... Não, aqui tá acabando, né? já. Todo final de ano a gente se reúne com a nossa família, porque aqui tá só eu e meu esposo. Então nós temos 4 filhos e todo Natal a gente sempre prezou para passar junto, né? Com a família, o ano todo longe da família e o Natal passar junto. E nós chegamos numa determinada igreja para pastorear e passamos, né, o ano todo com ela, tudo. Quando chegou no Natal que a gente fomos viajar para ficar com nossos filhos, começaram a mandar mensagem pra gente falando se a gente ia demorar, né? O que estava acontecendo. Aí tinha uma pessoa falando assim: olha, pastor, estão falando aqui que o senhor só viaja. Meu Deus. Olha, não, chegou a falar isso pra gente, né? Tipo assim, intimidando porque a gente não estava lá e estava viajando. Aí meu esposo, né, graças a Deus, a gente sempre saiu debaixo da bênção do nosso pastor, que nós temos um líder também acima de nós, o nosso presidente. E o pastor falou, meu esposo falou assim: olha, se vocês quiserem o número do telefone para vocês ligarem para falar que a gente está viajando, o número está aqui. Vocês podem ficar à vontade, porque eu sempre saio debaixo da bênção e autorização. Aí aquilo ali, os irmãos ficou tipo assim: nossa, o pastor não precisava ter falado assim, tal. Mas na hora de nos julgar, de nos condenar, falando que a gente estava viajando, que a gente foi passar o Natal com a nossa família, aí eles poderiam falar, né? Meteu... Mas aí quando a gente se defendeu, porque nós tinha respaldo para isso, aí achou que a gente foi até meio ignorante, se ofender com a resposta. Mas olha para ver, às vezes os membros da igreja, não é onde a gente está agora, tá, gente? Só para vocês saberem. Os membros da igreja não pensam que pastor é ser humano igual a eles. Exatamente. Nós somos seres humanos igual a qualquer um. Temos dores, nós temos canseira, nós temos vontade de ficar em casa, nós adoecemos também. Então, assim, pastor não é super-herói. Vai ter momento da gente precisar ficar em casa porque não está bem. Ter dor de cabeça. Eu quantas vezes fui com dor de cabeça para a igreja? Ruim, para não faltar. Agora, hoje em dia eu já me permito. Se eu não estou bem de ficar em casa e tirar o meu momento. Eu já me permito, por quê? Para mim não passar, né, e ter uma síndrome pior, tipo essa de burnout. Então, assim, isso é um alerta aí para todos vocês que estão ouvindo ou vão ouvir ainda, que é sério, gente. É tão perigoso como depressão e ansiedade. E eu estava vendo um médico falando, Pri, que a síndrome de burnout, ela pode levar até mesmo a transtorno de personalidade. A despersonalização. Bipolaridade e borderline, pode estar... Esquizofrenia também, você acredita? Sim. Aí pode estar levando também a esse processo, se não for tratado. É porque tem a despersonalização, né? A pessoa, ela sai da realidade dela e ela acaba se
Tipo, tendo crises existenciais, na verdade. Quem sou eu? Eu sou um fracasso. Aí isso aí acaba podendo levar a outros tipos de síndromes e transtornos, né? Então mexe verdadeiramente com a cabeça das pessoas, né? Ontem eu tava conversando com um pastor, tá? Exatamente sobre esse assunto, pra gente poder estar trazendo aí pra vocês. E ele me contou de um período que ele teve aí depressão, né? Que não foi fácil, foi muito difícil. Contou várias coisas, né? E ele lembrou de uma situação que acontecia muito. Não sei aí quem for ver, aí quem está vendo aí na sua cidade, qual que é o seu ministério, como que é. Mas no nosso ministério, alguns anos atrás, isso acontecia. É uma coisa terrível, muito triste. De que quando as pessoas discordavam do pastor, por qualquer tipo de situação, as pessoas reuniam um grupo e iam até a sede para poder falar mal daquele pastor, né? Para poder tirar aquele pastor, coisa de... Isso é rebelião. Sim. Né? E outra coisa, sabe, quando ele estava me contando isso, porque eu já sabia, porque eu sou dessa época ainda, eu lembro dessa época, né? E quando ele falou sobre isso, sabe o que me veio na cabeça? Me veio na cabeça a Ku Klux Klan. Lembra daqueles caras com a tocha, com aquelas toucas lá, que saía com aquelas tochas pondo fogo, sabe, principalmente perseguição racial e tudo? Gente, me veio na mente isso na hora, sabe, uma perseguição. O próprio povo que deveria dar um amparo pro pastor, que deveria falar, pastor, o senhor fez isso, isso e isso. Tá acontecendo alguma coisa? A gente não concordou, o senhor foi meio grosseiro, foi meio rude. Ao invés de, né, escrachar, querer expulsar o pastor, se é que o pastor foi realmente, não foi ele que interpretou assim, né? Ao invés de prestar um apoio ao pastor, não, vai lá, reúne um número de pessoas e vai lá para poder tirar. A gente tá lidando com pessoas. Pastor é uma pessoa. Ele não é Jesus. Se a gente parar para pensar... Além de ter pessoas, olha como é que a gente tem que dar o lugar de cada pessoa, o seu devido lugar. Além de ter pessoas que idolatram pastores, como se pastor fosse perfeito, Jesus tem, ou em contrapartida tem pessoas que abominam pastores, exigindo também uma perfeição dele, como se ele fosse Jesus. Tem mais esse tipo de pessoas, né? Então, e os dois estão errados, são extremos, né? E a gente tem que pesar isso daí, a gente tem que pôr isso na balança. Sim. Então, só para resumir aqui, falando a questão do pastor mesmo... E aqui também, gente, falando de pastor, mas as mulheres de pastores estão aqui também, tá? Então não vamos esquecer disso daí. Então, assim, existe uma pressão constante, existe muitos pensamentos para se machucar, né? Que esses pastores pensam muitas vezes. Às vezes a gente vê alguma questão, a gente vê isso, passa na televisão, pastor fulano de tal, né? Se machucou, tirou sua própria vida e tal, todo mundo, ai, que absurdo. Pastor, ele é uma pessoa, antes de ser pastor, ele é uma pessoa. Né? Aí a gente tem um levantamento aqui que, para poder estar resumindo, desse índice, esse número, né? Enfermeiros. Então, o risco elevado de burnout e tentativas de se machucar é até 2 vezes maior do que a população em geral. Professores não tem um número X, mas é muito alto, tá? Pastores, até 18% dos pastores consta em pesquisas que já pensaram nessa hipótese. É um número muito alto, tá? 18% é um número muito alto. E policiais têm risco maiores que as outras profissões que nós falamos, 3 vezes mais. 3 vezes mais, ou seja, então em média aí 5 vezes mais do que a população geral. Os policiais pensam em se machucar e se machucam, infelizmente. Então, o mundo está repleto de pessoas. Não existe esse negócio de Superman aí, né, como que é o nome até agora, minha filha que gosta desse negócio aí de Superman, né, do Homem-Aranha, essas coisas, não existe. Isso aí é ficção. Nós somos seres humanos. Então, qualquer um de nós podemos passar por isso e, infelizmente, podemos chegar a este nível, né? Enquanto a gente estava falando aqui, eu estava me lembrando que alguns anos atrás eu assisti uma pregação de um pastor bem famoso. Bem famoso não, perdão, bem conhecido, né? Um pastor bem conhecido, e ele contou que ele perdeu a mãe dele, né? Enterrou a mãe dele num dia, tipo, sei lá, no sábado. Quando foi no domingo, ele falou, eu tava acabado, ele falou, eu tava destruído, eu enterrei minha mãe um dia antes. Então eu fui pro culto acabado. E ele falou que depois que acabou o culto, uma senhora chegou nele e falou assim, eu tô decepcionada com o senhor. Eu falei, mas por que, minha irmã? Eu falei, não, o senhor tem que ser mais forte, o senhor é muito fraco. Falou horrores ali pra ele. Então, ao invés de levar uma palavra de conforto, de consolo, assim, pastor, a igreja está com o senhor, estou orando pelo senhor, orando pela sua família, não. Ela achou que ele devia estar lá com uma postura toda elegante, né? Sorrindo.
mesmo tendo perdido uma pessoa da família. Então é triste, é lamentável, né? Sim. Gente, olha, já passou 1 hora, Pri. Já passou 1 hora. Já estamos chegando no final. Então, assim, nós queremos agradecer Joyce, a paz do Senhor, Jucimara, Lucilene, Fábio, Elienay, todos vocês que estiveram conosco aqui ao vivo. Compartilhe, né, essas informações para quem vocês puderem compartilhar. É muito importante, como diz, né, a prevenção é o melhor remédio. Vamos estar de olho, vamos ver os sinais. Se você também estiver sentindo algum desses sintomas, mais de um, que tem que ser uns 3 sintomas para estar caracterizado como a síndrome de burnout. Então, procure ajuda. Não é feio você procurar ajuda, tratamento. E aonde procurar ajuda? Priscila, vamos encerrar aí dizendo onde procurar ajuda, né? Nós temos a rede de SUS, para quem não tem particular, mas médico, psiquiatras, terapeutas, né? O que mais, Pri? Você pode, sim, procurar o seu pastor também, né? Sim, esse mesmo sim. aí que você tá julgando. Brincadeira, gente. Gente, quem me conhece sabe que eu não perco a piada. Eu brinco muito, eu tenho que parar com isso. Mas você pode procurar sua congregação, né? Procurar seu pastor. Ao contrário, né? Vou falar uma coisa, não se abra com qualquer pessoa. Sim, ao contrário. Tome cuidado com quem você vai falar da sua vida. E não estou falando assim, apenas para você procurar profissionais da área como nós. Não é para te levar, pra gente ganhar dinheiro, nada disso. Mas cuidado com quem você fala, porque às vezes a situação pode piorar. Então, assim, procure um pastor, né? Porque o pastor, ele tem, né, ele tem questões ali de responsabilidade, de não sair falando por aí, tá? Terapeutas, nós também não podemos sair falando, nós temos que, né, que guardar isso para nós. E, enfim, procure alguém de confiança da sua família, fale, veja qual é onde você está trabalhando, de repente fale com o RH, fale assim, olha, não tô legal, tá acontecendo algumas coisas, vai no médico, tá? Hoje em dia, essa paciente mesmo que eu tenho, ela não precisou ir no psiquiatra, ela foi no clínico geral do SUS, já é a segunda paciente já que eu atendo que o clínico geral do SUS, ele foi o suficiente para poder cuidar da saúde mental, tá? Quem não sabe, clínico geral, ele pode passar aí medicamento controlado e tudo. Sim. Então, é muito mal valorizado, né, o clínico geral, né? As pessoas acham que, né, não, ele cuida demais questões dessa questão química, né, dessa vitamina, suplementos, ele faz tudo isso, tá? Então, vai no clínico geral, porque é o que mais de mais fácil acesso, vamos dizer assim, no SUS, se você não tem uma condição, mas é possível, você consegue se cuidar sim, o clínico geral já é o suficiente. Converse com ele, fala pra ele, de repente ele te dá alguns 3 dias, você já espairece um pouco mais, consegue ir na praia, faz um bate-volta. Priscila, eu não consigo. Tudo bem, vai em outro lugar, vai conforme a sua condição, mas faça algo para relaxar a sua mente, relaxar o seu corpo, senão você não aguenta mesmo. É isso daí. Então, assim, tire momentos de lazer prazerosos, tire o dia de descanso, não trabalhe 24 horas por dia, que ninguém aguenta. Trabalhe aí 8 horas por dia, no máximo estourando 10 horas, com intervalos, né, Priscila? Exatamente. Com intervalos, tá bom? Intervalo para o café, intervalo para ir no banheiro, para almoçar, né, descansar um pouquinho, como a Priscila diz aqui, né, tirar um momento, né, o cochilinho, se for possível, descansar um pouquinho, para você não se sentir tão sobrecarregado. E tá com a família também, desculpa, é muito bom estar com a família, é muito bom sair um pouquinho, tomar um sorvete, ir para uma área verde, isso faz muito bem. Tem um animal, sai com o animal, vai passear com o cachorrinho, né? Vai dar uma voltinha. Até isso daí já é o momento de relaxar, gente. Sair com o cachorrinho. Então aqui eu tô agradecendo aqui vocês. Compartilha essa live. Sexta-feira de novo, nós estaremos de volta, né? Trazendo conteúdos. E se vocês quiserem pedir, dar sugestão de temas ou algum assunto, mande para nós, para a gente estar falando aqui para vocês. Elizabeth, acho que é a pastora Elizabeth, um beijo, minha querida, Deus abençoe vocês.
Deus abençoe. E agora eu vou deixar as considerações finais da Priscila. Gente, vou deixar de dica para vocês um livro, tá? Eu lancei ele faz pouco tempo, um livro de minha autoria, que ele tem muito a ver com essa pegada aí do burnout, essa pegada de não parar nunca, tá? Porque a gente tem que levar em consideração que não é só o pastor também, muitos membros, né, não sabem parar, né? Pega 5 cargos na igreja, depois não dá conta e fica aí apavorado depois, passando mal, tendo problemas de saúde, principalmente saúde mental. Então eu deixo de dica para vocês esse livro aqui, tá? Que ele chama Cansei de Ser Marta. Ele fala exatamente sobre isso, sobre a ansiedade, sobre a falta de domínio próprio, sabe? Sobre o excesso, sobre não saber parar, sobre não entender que a gente tem um momento de descanso, né? Marta não estava parando. Pode ver que quando Jesus falou para Marta, ele não falou para Marta assim: para de trabalhar porque isso é bobeira, né? Isso não, vem aqui, ninguém vai trabalhar. Não, ele falou: você está ansiosa. E que Maria estava pegando... Tem Bíblia que fala que é fadigada, né? Maria tinha escolhido a melhor parte, que era a parte necessária. Se você for ver em todas as traduções, diz a palavra necessária. Então, muitos de nós somos Martas em muitos momentos. Só que quando fala disso, a gente só leva pelo lado espiritual. E não é. Ser Marta é muita coisa, né? Ser Marta quer dizer muitas coisas, muitas responsabilidades, tanto homem quanto mulher. Então, eu cansei de ser Marta. É para você saber priorizar a saúde mental, sua saúde física, sua família e, acima de tudo, Deus, né? Então, entenda que é necessário parar. E assim, nós falamos também de igreja, de a sobrecarga, mas a igreja também é um lugar de alívio. Exatamente. Né? A igreja é um hospital, né? Então, a gente pode ver que ela tá ali para cuidar de todos, em todos os sentidos. Então, não é só um lugar de sobrecarga, mas também de alívio, de descanso, um lugar ali que, querendo ou não, você tá ali, você tá com conexão a Deus. A fé é muito importante, gente, muito importante. Então, é muito bom você poder estar indo adorar o Senhor. Nesse momento, você não vai estar pensando em nada a não ser adorar a Deus. Vai estar esquecendo um pouquinho do trabalho também. Tem que saber falar não, né? Sim. Às vezes a pessoa lá quer agradar todo mundo e pega 5 cargos na igreja. Aprenda a falar não. Depois acaba pegando birra da igreja, falando que a igreja faz isso, a igreja faz aquilo. Não. Aprenda a impor limites. Fala, não posso, não quero, não dá. Para você poder trabalhar com o que você consegue, ser feliz dentro da igreja, ajudar as pessoas e ajudar você mesmo. Né? Não é um defeito da igreja isso, né? Não é uma demanda necessariamente da igreja, apesar que a gente sabe que existe um abuso religioso. Mas, pra ser sincera, isso é minoria. Minoria. Tá? Então, muitas vezes é a gente que não sabe controlar. Nós podemos até falar aqui, porque semana que vem, se for o caso, sobre o narcisismo, né? Porque tem patrões narcisistas, né? Tem pastores narcisistas, tem, como se diz, na casa, né? A mulher também, a dona de casa também, ela também tem sobrecarga. Tem um marido narcisista. Então, nós podemos até também, eu acho que dá para incluir também isso no mês de setembro, né? Sim. Quem acabou de entrar agora foi a Carol. Oi, Carol, saudade de você, menina. Meu cabelo, ó, tá precisando do seu, tá? Carol era minha cabeleireira, foi embora para Portugal. Menina, tô com saudade, hein? Sim, tem muita gente se machucando por conta de relacionamentos narcisistas. Então, assim, como a gente tá falando de uma demanda aí, de uma pegada de Setembro Amarelo, principalmente por causa, né, da pessoa tirar sua vida, se machucar e tal, muitas pessoas estão fazendo isso, se ferindo por conta de relacionamentos narcisistas, tô engasgando tudo. Então, dá pra gente falar sobre isso sim, né? Ou às vezes, muitas vezes, não é nem um relacionamento atual, teve relacionamento lá de pai e de mãe que era narcisista e a pessoa não tem amor próprio e acaba entrando numa depressão profunda e acaba chegando a esse ponto. Então, eu acho que dá sim. Bom, e é isso aí, gente. Deus abençoe vocês. Fique na paz. Vamos orar para encerrar, né, Pia? Agora é você que vai orar. Senhor Deus, meu Pai, te agradeço por mais esse momento que estivemos aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, você sabe da necessidade, do desejo do nosso coração, Senhor. Aqui não é para se aparecer, para ficar famosinho, nada disso, Senhor. Mas isso é para passar informação para as pessoas, para que vidas sejam alcançadas, ó Pai, para que pessoas sejam curadas, ó Deus. Ainda mais nessa demanda que nós estamos neste momento, Senhor. Muitas pessoas estão sofrendo, Senhor, estão se entregando, Pai, por falta de conhecimento, por falta de discernimento.
conhecimento, Pai. Nos ajude a levar essa mensagem adiante, Senhor. Que essas pessoas que ouviram essa palavra, Senhor, possam ser abençoadas e cheias do Teu amor, Senhor, e da Tua graça, Pai. Sim. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Bom final de semana para vocês, gente. Deus abençoe. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Até sexta que vem, mesmo horário, hein? O que eu faço aqui? Ela em cima, eu tô alcançando.